Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós estamos no capítulo 14 e iremos analisar este capítulo do verso 5 em diante. Ele é um capítulo que nos fala acerca do respeito ao próximo. E como costuma dizer o povo, a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. Mas este texto bíblico mesmo assim ainda vai mais longe. Ele não fica por este simples conceito quanto à liberdade do outro, mas vai até ao amor ao próximo, ao ponto de eu restringir a minha liberdade. Aquilo que eu tinha por direito não só acaba quando começa o direito do outro, mas muitas vezes o direito do outro interfere na minha própria liberdade. Não é só uma questão de limitar a minha liberdade. É também, acima de tudo, o direito de reconhecer o outro, respeitar o outro e amar o outro. Muitas vezes nós experimentamos isso essencialmente quando se vive em família. Quando se tem que viver numa pequena comunidade ou em relacionamentos com outras pessoas. Nós apercebemos-nos muito bem deste conceito, porque muitas vezes as ideias divergem, as opiniões divergem. Quando se vive em família, o casal, talvez um quer ir passar férias num lado, o outro quer ir passar férias no outro, e é necessário fazer cedências, é necessário chegar a uma plataforma de compromisso para que todas as pessoas na família possam desfrutar de um ambiente saudável. Então estes princípios bíblicos aqui, creio que são fundamentais para viver com outros irmãos, dentro de uma comunidade, mas também são vitais para nos relacionarmos uns com os outros na nossa própria família. Nós vamos notar que este texto bíblico pode realmente ajudar-nos a compreender melhor o que Deus diz acerca da forma como nós nos devemos relacionar. E o texto bíblico começa então, eu vou começar no verso 5 deste capítulo 14 do livro de Romanos. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava vivamente que a pudesse abrir e vamos juntos caminhar pelas páginas da Bíblia, vendo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Diz assim: um faz diferença entre o dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Para nós vivermos em sociedade, para nós vivermos em liberdade, nós temos de ter bem claro na nossa mente aquilo que são as convicções fundamentais. Há pessoas que dão muita importância aos dias, há outras que acham os dias basicamente iguais uns aos outros. Mas isso não deve conduzir a um momento de discórdia, a um momento de tensão. O mais importante é cada um saber naquilo que crê e porquê é que crê. Talvez dando um exemplo concreto, se calhar entendemos melhor o que quer dizer estes textos bíblicos. Alguns discutem sobre se será legítimo ou não celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Não sei se você já alguma vez ouviu isto. Se calhar você estava a achar que era um dado adquirido celebrar o Natal dia 25 de dezembro. É óbvio, todos os anos celebramos o Natal dia 25 de dezembro. Há quem ponha sérias dúvidas que o nascimento de Cristo tenha surgido nesse dia 25 de dezembro. Essencialmente porque o relato bíblico fala que havia pastores no campo. E certamente em Israel, dia 25 de dezembro não seria a altura mais apropriada para que os pastores estivessem no campo. Há quem diga que o nascimento de Cristo teria surgido por volta do mês de maio. Agora a questão é, será que vale a pena fazer uma guerra sobre esta questão? Será que vale a pena realmente discutir sobre este assunto? Há quem faça diferença entre os dias e dias e há quem não faça essa diferença. O importante é, de facto, respeitarmos o próximo. E o importante também é ficarmos com aquilo que é o conceito por detrás do dia 25 de dezembro. Eu espero que você não esteja com a ideia de que dia 25 de dezembro é o dia de fazer compras. Ou espero bem que você não tenha a ideia que o dia 25 de dezembro é simplesmente o dia para comer bacalhau ou comer peru. Eu espero bem que você entenda o que está por detrás do dia 25. E o que está por detrás do dia 25 é a celebração do nascimento de Cristo. Nem é tão pouco, ainda que seja muito importante, o dia da família. Não é. Dia 25 de dezembro é realmente o dia de nascimento de Cristo.
E é importante que nós entendamos este aspecto. Não é tão importante que seja o dia 25 de dezembro, mas o sentido por que celebramos este dia. Independentemente se foi em 25 de dezembro ou se foi em maio. Claro está, seria mais adequado nós podermos celebrar o dia exato do nascimento de Cristo. Mas se foi instituído este dia, e como também não se sabe exatamente o dia, eu acho que o importante é realmente celebrarmos o nascimento de Cristo e assinalá-lo de uma forma marcante nas nossas vidas. Essencialmente quando nós ainda percebemos que Cristo foi aquele que nasceu para nos dar vida e vida em abundância. Que o nascimento de Cristo é Deus feito homem. É o verbo de Deus feito carne. É o verbo que habitou entre nós. Quando nós compreendemos isso, então realmente, se foi dia 25, se foi dia 24, ou foi dia 23, ou foi em maio ou em dezembro, eu pessoalmente creio que isso não é motivo para discussão. Mas deveríamos assinalar esse dia com todo o cuidado, percebendo que é um ato de Deus para com o homem. Então o apóstolo Paulo está aqui a falar acerca disto. Há pessoas que dão importância sobre o dia e há outros que não dão tanta importância. A questão ali também era se seria o dia ou não de descanso, o sábado ou o domingo. Se deveríamos celebrar a festa das colheitas ou não. E havia cristãos que estavam em tensão por causa disso. Mas o texto bíblico continua e ele diz: há quem distinga entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então o apóstolo volta aqui à questão essencial. A pessoa deve estar convicta do que está a fazer. Deve saber porque é que faz e o que está a fazer. Eu sei que muitos que se calhar me estão a ouvir celebram determinadas festas cristãs sem perceber muito bem os conceitos que estão por detrás dessas festas cristãs. E nós deveríamos dar mais ênfase aos conteúdos do que às formas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer aquilo que o próprio apóstolo acabou de dizer. Nós deveríamos estar convictos do que estamos a realizar. Ou seja, deveríamos perceber bem o significado do Natal, deveríamos perceber bem o significado da Páscoa, deveríamos perceber bem o significado do dia de Pentecostes, deveríamos perceber bem o que significa estar no culto ao domingo ou não estar no culto ao domingo, deveríamos perceber bem o que significa o dia de descanso, e isso é que é o fundamento. Não é se é o dia de sábado, se é o dia de domingo, se é o dia de segunda-feira ou se é um dia outro qualquer. O próprio Jesus Cristo disse quando estava no nosso meio que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que é que Jesus queria dizer com isto? Ele queria dizer que o dia de descanso foi dado ao homem para que o homem pudesse descansar e não o contrário, não para que o sábado fosse ritualizado, não para que o sábado fosse algo tradicional, sem vazio de conceito, sem qualquer significado. Não, ele deve vir das nossas convicções. E também deve, de alguma forma, ser originado pelas nossas motivações. Porque é que eu estou a celebrar este dia? Porque é que eu estou a fazer esta cerimónia? Porque é que eu estou a comer o que estou a comer? Será que é legítimo eu comer carne na altura da Páscoa ou só devo comer peixe? Será que há determinado tipo de alimentos que me é legítimo ou não? Então eu devo perceber o que é que estou a fazer e qual a razão pela qual eu a faço. É para a glória de Deus? Ou é simplesmente porque é uma tradição da minha religião, é uma tradição na minha família e eu já não percebo muito bem o significado daquilo que está a acontecer? Nós deveríamos realmente voltar às origens, deveríamos voltar àquilo que é a base e a motivação para as coisas que eu faço. E se aquilo que eu realizo não glorifica a Deus, então eu deveria deixar de fazer. É por isso que eu gosto tanto daquele texto de 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31. E quem já me vai conhecendo sabe que há dois textos bíblicos para mim fundamentais. Um deles é este, e o outro é Atos, capítulo 1, verso 8. Mas este texto aqui de 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isto é fundamental porque mostra que todas as nossas ações devem ser preenchidas com um sentido de espiritualidade. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu como, tudo aquilo que eu bebo, deve servir para a glória de Deus. E eu gosto deste texto aqui
porque o texto retira o conceito da espiritualidade, digamos, das quatro paredes da igreja, do culto, e transporta-o para uma refeição, dizendo que o comer e o beber devem servir para a glória de Deus. Provavelmente seria o último espaço onde nós pensaríamos que deveríamos glorificar a Deus. Muitas vezes achamos que uma boa refeição não glorifica a Deus. O que o texto bíblico está a dizer é que glorifica, e se você está a cometer excessos, deveria deixar de os cometer. Se você está a abusar na bebida, deveria deixar de beber. Se você está a abusar no excesso de alimento, deveria deixar de abusar no excesso de alimento, porque ele deveria servir para a glória de Deus. Eu acho interessantíssimo perceber que a relação com Deus influencia o nosso dia-a-dia de tal forma que tudo aquilo que eu faço, inclusive o comer e o beber, tem de servir para a glória de Deus. Então, uma pergunta constante que você deve fazer é: qual é a motivação que eu tenho ao realizar determinada ação? Se eu faço esta tarefa, é para a glória de Deus? Se eu como determinado alimento, é para a glória de Deus? Se eu digo estas palavras àquela pessoa, é para a glória de Deus ou é para me vangloriar, para que as pessoas achem que eu sou muito inteligente, que as pessoas me deem palmadinhas nas costas? Qual é a motivação que me leva a fazer o que eu faço? Isto é algo que é fundamental na nossa relação com Deus. Mas, continuando o texto bíblico, o verso 7 diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esta aqui é a verdadeira questão. Este é o cerne de toda a questão que o apóstolo Paulo está a desenvolver aqui. De quem nós somos? É uma questão de pertença. A quem nós pertencemos? Somos de Cristo ou não somos de Cristo? Aquilo que fazemos é para glorificar a Cristo ou não é para glorificar a Cristo? Aquilo que fazemos tem a ver com Deus ou não tem a ver com Deus? Se Cristo é o nosso Senhor, como afirmamos, então é para Ele que nós devemos viver. E também é para Ele que nós devemos morrer, se isso acontecer. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, seja no viver ou até no morrer, deve ser para a glória de Deus. O verso 9 seguinte, ele diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Cristo não morreu para nós andarmos a discutir se o Natal é 25 de dezembro ou é em maio, ou se devemos guardar o dia de descanso sábado ou domingo, se devemos comer peixe ou carne na Páscoa. O propósito de Cristo ao morrer não é para que estas discussões aconteçam, mas é para Ele ser o meu e o seu Senhor. Cristo veio, morreu e ressurgiu para lhe dar a si e a mim vida eterna. E para que você e eu pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Esta é a questão importante. Esta é a questão central da relação com Deus. A minha pergunta para si é: você já tem a Cristo como Senhor? É Cristo que governa a sua vida? Ou são estas questões laterais, estas questões que muitas vezes damos demasiada importância? Deveríamos comer mais carne, ou deveríamos comer mais legumes, ou deveríamos comer mais peixe, deveríamos celebrar o sábado, deveríamos celebrar no domingo, deveríamos guardar não sei o quê. O que é que realmente é o centro da sua vida? É Cristo que orienta a sua vida? É Cristo que é Senhor da sua vida? Ou são estes conflitos, estas tensões, estas discussões que lhe dão prazer e que, enfim, o estimulam de alguma forma? Mas de volta aqui ao texto bíblico, no capítulo 14, o verso 10 do livro de Romanos nos diz: tu, porém, porque julgas a teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo quer ficar naquilo que é central. E ele mostra claramente que não vale a pena andarmos a discutir e a julgar as intenções dos outros. Nem devemos desprezar os nossos irmãos. E isto é uma atitude muito séria. Infelizmente, às vezes nós queremos avaliar as intenções de outras pessoas. Achamos que estamos no direito de pensar aquilo que os outros pensaram, de pensar aquilo que motivou os outros a agir. E é interessante ver que ele rejeita completamente essa situação. Nós podemos avaliar com objetividade os atos das pessoas. Não podemos avaliar as motivações. Nós, seres humanos, eu não sei se acontece consigo ou comigo, acontece às vezes,
quase que me engano a mim próprio sobre as minhas motivações a fazer determinadas coisas. Nós somos os únicos que temos a capacidade de avaliar a nossa própria motivação em fazer seja o que for. Deus conhece a nossa motivação, mas é difícil que alguém de fora possa avaliar a motivação com que nós fizemos determinada ação. Muitas vezes, não sei se acontece consigo, comigo por vezes acontece, tenho uma boa motivação, quero ajudar determinada pessoa, mas essa pessoa não aceita a ajuda que eu faço, ou não acha aquela atitude boa e ficou magoada até comigo, ainda que eu tivesse uma boa atitude. Eu lembro-me uma vez, ainda era jovem, e havia uma escadaria enorme que eu tinha de subir para sair da escola e ir para a minha casa. E eu achava que deveria de ajudar as pessoas. E cá embaixo dessa escadaria ficava a praça e aquela escada era enorme, tinha, sei lá, 100 ou 2 de degraus para subir. E eu, como era jovem, por vezes via pessoas de idade e oferecia ajuda para levar os sacos das compras às senhoras de idade que estavam a subir aquela enorme escadaria. Uma vez eu fiz esse convite a uma pessoa, se ela queria ajuda, a senhora olhou para mim com um ar muito desconfiado, pensando que eu iria roubar os sacos das compras à senhora. Ela fez uma avaliação das minhas motivações. Ela não me conhecia, é óbvio que a pessoa não conhecendo fica estranha. Não é normal um jovem na rua oferecer-se para levar as compras de uma pessoa idosa. E a pessoa ficou, mas será que este jovem está com boas ou más intenções? E a pessoa disse, não, deixe estar, obrigado, não quero a sua ajuda. Mas porquê? Porque as pessoas avaliaram as motivações e porque também, de facto, não é comum isso acontecer. Infelizmente as pessoas hoje vivem num ambiente de desconfiança. As pessoas não sabem em quem podem confiar. Há assaltos constantes na rua e as pessoas ficam realmente pé atrás para com o seu próximo. O que o texto bíblico está a dizer é: não avalies precipitadamente, não julgues o coração e as intenções do teu irmão. Infelizmente as pessoas muitas vezes fazem este tipo de juízos. E a palavra de Deus diz: não façam isso. Isso conduz a coisas muito desagradáveis. Não desprezes também o teu irmão. Não desprezes o teu próximo. Infelizmente, muitas vezes as pessoas avaliam. E quando começam a avaliar as intenções dos outros, a maior parte das vezes, as pessoas avaliam as intenções de uma forma errada. Por vezes a pessoa tinha boas intenções, mas fez uma má ação, fez uma coisa que não contribuiu para o benefício dessa pessoa. E é necessário nós percebermos qual foi a intenção da pessoa. É verdade que as intenções só não chegam, é necessário que as ações sejam coerentes com as intenções. Mas não nos devemos colocar numa posição de pensar que podemos julgar os nossos irmãos. Por outro lado, este texto aqui fala de uma forma natural, o apóstolo Paulo apresenta isto como um dado adquirido, sem qualquer contestação, fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. E aqui é algo extremamente interessante. Deus vai nos julgar, seja aqueles que têm uma decisão para Cristo, seja aqueles que não têm uma decisão para Cristo. Deus vai nos julgar. Os cristãos serão julgados neste tribunal de Cristo, não para condenação eterna. Serão avaliadas as suas ações para uma recompensa que Deus vai dar. Mas aqueles que não têm uma relação com Cristo serão julgados naquilo que a Bíblia chama do grande trono branco. E isto aparece no livro do Apocalipse, no capítulo 20. No verso 11 a 15 diz: E eis que vi um grande trono branco, e aquele que nele se senta, de cuja presença fugirá a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro de vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vemos que este será aqui o julgamento que a Bíblia fala daqueles que não têm em Cristo. E esse é o julgamento do grande trono branco. Mas o texto bíblico continua aqui no capítulo 14, o verso 11, a dizer: Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário,
tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo a vosso irmão. Devemos ter em atenção estes textos bíblicos, de não nos constantemente estarmos a julgar e a julgar as intenções. Mas, ao mesmo tempo, a vivência em comunidade serve exatamente para nós crescermos espiritualmente. E, de alguma forma, a nossa atitude para com o próximo não deve ser de juízo, mas de ajuda, de orientação, de estímulo para que o outro cresça na direção de Deus. O verso 14 ainda diz: E eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. O apóstolo vai esclarecer sobre esta questão. E ele diz no final deste capítulo 14, no verso 23, ele diz: o que não provém da fé é pecado. É necessário nós percebermos isto. É necessário realmente nós agirmos em fé, com base naquilo que cremos e naquilo que Deus nos tem confirmado. O verso 15 ainda diz: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E esta é a questão fundamental. Não devemos agir de forma a que aqueles que têm um relacionamento com Cristo fiquem diminuídos, fiquem travados no seu crescimento por causa de coisas menores. E o verso 16 diz: não seja, pois, vituperado o vosso bem. Ou seja, uma outra tradução poderíamos usar é: não dês motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Ou seja, se tu tens uma convicção sobre determinada coisa, age dessa forma, mas não sejas pedra de tropeço para os outros. Não sejas tu que levas outros a ficarem chocados com as tuas atitudes. E o verso 17 deste capítulo 14 do livro de Romanos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este é o fundamento do reino de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.